Olá pessoal, vamos continuar aqui no estudo dos agentes públicos, continuando no estudo especificamente do concurso público, que é o seu objetivo maior. Mas a gente está tratando aqui de como o concurso público ele vem trazido, tratado na Constituição, e nesse vídeo agora nós vamos começar com um tema fundamental para sua aprovação e olho aberto, porque é um tema que houve alteração recente na jurisprudência, informativos recentes do STJ deram um tratamento um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui nessa questão, que é o direito subjetivo daquele aprovado em concurso público em ser nomeado. Então, aqui a gente entra em questões práticas, pessoal. Se você for aprovado no concurso público, fora do número de vagas, você tem direito à nomeação? Não, né, pessoal? Está fora do número de vagas, não tem direito à nomeação, a administração tem a discricionariedade de te chamar ou não. Agora, se você passa dentro do número de vagas previsto no edital, você tem direito à nomeação? Aí sim, em regra, sim, jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal até RS 598099. Então, dentro do número de vagas previsto no edital, direito à nomeação, sim. Agora, se você passou fora do número de vagas e você está vendo que a administração espertinha está colocando gente pela janela, o que isso quer dizer? A administração está chamando temporário, está chamando cargo em comissão, tudo para desempenhar a função do seu cargo, e você está lá na fila esperando ser chamado no concurso público. Nesse caso, você vai ter direito à nomeação? Sim, se você comprovar que a administração está colocando até macaco pela janela para desempenhar a mesma função do seu cargo aí para o qual você passou no concurso, você vai ter direito à nomeação sim, porque a administração está praticando um ato ilegal espúrio que não pode ser admitido. Cargo em provimento efetivo deve ser provido em concurso público. Você não pode chamar gente de cargo em comissão ou temporário, desviá-lo de função e colocar lá para fazer o serviço que você que foi aprovado deveria ter feito. Então, se você conseguir comprovar isso, você vai ter direito à nomeação. Informativo 488 do STJ. Contratação precária por parte da administração, fora do número de vagas, se você conseguir comprovar isso, você vai ter direito à nomeação. MS 18881. Agora, se você passou num concurso que o edital só previu cadastro de reserva, não previu nenhuma vaga. Todos os cargos do edital, cadastro de reserva, cadastro de reserva, cadastro de reserva. Ora, a administração não vai fazer um concurso público, brincar com todos os candidatos, gastar dinheiro para contratar a banca sem precisar de ninguém. Então, pelo menos de um ela precisa. Se ela abrir o concurso, ela precisa pelo menos de um. Com base nisso, o STJ deferiu ao candidato aprovado em primeiro lugar em concurso só de cadastro de reserva o direito à nomeação. Então, um aprovado no cadastro de reserva, em primeiro lugar, concurso só para cadastro de reserva, direito à nomeação, sim. Agora, pessoal, muita atenção nesse ponto. Aqui que eu falo que a jurisprudência deu uma alterada. Se você foi aprovado fora do número de vagas, o concurso tinha 10 vagas, você passou em 11º, fora do número de vagas, portanto. Durante o prazo de validade do seu concurso, foram criadas 5 vagas, 5 cargos para aquele tópico específico do edital que você foi aprovado. E, portanto, agora você está dentro do número das vagas. Então, em regra, você está dentro do número de vagas, teria direito subjetivo, sim, de ser aprovado. Só que, se a administração não tem dinheiro, não tem dotação orçamentária para pagar o seu salário, aí que entra a alteração do STJ. Ele falou que você não tem direito a ser nomeado
nessa hipótese. Por quê? Porque a administração, embora tenha criado a sua vaga, não tem dinheiro, não tem dotação orçamentária específica para pagar a sua remuneração. Então aí você não tem direito. Informativo 522, recurso em mandado de segurança 37700. Vagas criadas durante a validade do concurso, mas sem dotação orçamentária, não tem direito subjetivo à nomeação. Então vimos. A regra é, passou fora do número de vagas, não tem direito à nomeação. Dentro do número de vagas, tem direito. Se a vaga foi criada depois e você está abarcado por essa criação de vagas, você só tem direito se tiver dotação orçamentária para pagar o seu salário. Se não tiver dotação orçamentária para pagar o seu salário, com a criação de vagas posterior, você não tem direito de ser nomeado. Então, muita atenção. Aqui é a hipótese, você passou fora do número de vagas e aí depois foram criados cargos e aí você está dentro desse número de cargos criados posteriormente, tá? Nessa hipótese, depende da existência de dotação orçamentária. Se você está dentro do número de vagas criadas posteriormente ao concurso, ao edital, aí você só vai ter direito à nomeação se tiver dotação orçamentária. Por fim, hipótese de concurso temporário. Eu falei que contrato temporário independe do concurso público, mas a administração pode fazer contratação simplificada, um procedimento simplificado de contratação. Aí a administração abriu um edital, procedimento de contratação simplificada do temporário. 50 vagas. Você foi aprovado lá em 45º. Só que a administração, ela previu 50, mas ela falou, eu posso chamar um número menor de acordo com a minha disponibilidade orçamentária. Você passou em 45º, a administração não te chamou, falou que não tem disponibilidade orçamentária. Nessa hipótese, concurso, processo de contratação simplificado para temporário, você vai ter direito subjetivo à nomeação? STJ falou que não. Informativo 521. Você está dentro do número de vagas em concurso para temporário, mas o edital prevê que pode chamar um número menor de acordo com a disponibilidade orçamentária. Então, se não tem dinheiro, você não tem direito subjetivo à nomeação nessa hipótese aqui do concurso para temporário. Tudo bem, pessoal? Então, algumas alterações recentes aí, algumas inovações do STJ nesse tema. Atenção principalmente para a questão da criação posterior de vagas. Você só vai ser chamado em razão da criação posterior de vagas se tiver dotação orçamentária específica. Senão, você não tem direito à nomeação. Hipóteses em que são inconstitucionais. Reenquadramento e transposição, por quê? Aqui, você muda de cargo sem concurso público. Você era aqui analista de um tribunal e aí você foi transposto para o cargo de juiz sem concurso, inconstitucional, não pode. Você era datilógrafo, foi transposto aqui sem concurso para analista administrativo, inconstitucional também. E assim por diante, tudo que é forma de provimento a cargo sem concurso, essas alterações malucas aí em razão de reestruturação de cargos que na verdade escondem a possibilidade de um trem da alegria, são inconstitucionais porque tem uma galera indo para um cargo diferente daquele que ele estava, com atribuições diferentes, salário diferente, sem concurso público, isso não é admitido. Alguns dispositivos aqui para a gente matar essa questão do concurso público e pular para outro tema. Artigo 37.4 da Constituição. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação,
aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados. Então, se um concurso ainda está com prazo de validade vigente, esse pessoal desse concurso mais antigo tem prioridade na nomeação sobre novos concursados. Decorrência disso, artigo 12, parágrafo 2º da Lei 8.112. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, aqui na Constituição é uma prioridade dos antigos concursados sobre os novos concursados. Na 8.112, no âmbito da União, há vedação para se abrir um novo edital enquanto tem candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, muita atenção para esse ponto. Na União, não se pode abrir novo concurso se tiver candidato aprovado em concurso anterior. 37ª. A lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. É a cota para pessoas portadoras de necessidades especiais. No âmbito da União, essa cota é de até 20%. Então, artigo 5º, parágrafo 2º da 8.112. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservados até 20% das vagas oferecidas em concurso. Então, você que não é portador de necessidade especial, você pode estar concorrendo aí a 80% das vagas, porque até 20% das vagas podem ser destinadas a portadores de necessidade especial. Então, no âmbito da União, o percentual é de 20%. Continuando aqui, avançando no estudo dos cargos, empregos e funções públicas, nós vamos entrar aqui na análise dos cargos em comissão e função de confiança. Cargo em comissão, você sabe que não depende de concurso público para provê-lo, mas também é de livre provimento e exoneração. Você pode ser chutado de lá a qualquer hora. Agora, as funções de confiança. Vamos ver aqui o artigo 37, inciso 5º da Constituição. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Olha só, pessoal. Função de confiança, segundo a Constituição, só pode ser dada para quem já está em cargo efetivo, para você que vai ser aprovado no concurso público. Você que vai ser aprovado no concurso público, você vai poder ocupar uma função de confiança, ou seja, ganhar uma gratificação a mais, porque você tem essa função de confiança. E função de confiança servem para quê? Só para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, você passou no concurso público, está lá no cargo efetivo. Aí você vai ser chefe, você vai assessorar alguém, você vai ser diretor do seu setor. Então, nesses casos, você pode receber, além da sua remuneração, o pagamento de uma função de confiança que vai para aqueles que têm cargo efetivo e serve para funções de direção, chefia e assessoramento. Então, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão não, pode ser exercido por qualquer um. Por quem tem cargo efetivo, por quem não tem. Então, servidor efetivo e não efetivo também, pode ter cargo em comissão. Então, cargo em comissão também é só para direção, chefia e assessoramento. Então, a diferença básica da função de confiança e do cargo em comissão é que a função de confiança só pode ser dada para servidor efetivo, mas as duas são só atribuições de direção, chefia e assessoramento. Muito importante, súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo, pessoal.
Ela diz não ao nepotismo. Primeira coisa que você tem que saber dessa súmula vinculante. O que é uma súmula vinculante? Súmula é um resumo do entendimento jurisprudencial, o entendimento dos tribunais. Súmula vinculante é aquela súmula que só o Supremo Tribunal Federal pode editar, que resume o entendimento do STF e ela vincula toda a administração pública e também o Poder Judiciário. Então, súmula vinculante quer dizer que toda a administração pública e todos os demais órgãos do Poder Judiciário devem seguir aquele entendimento determinado pelo Supremo Tribunal Federal. No caso da súmula vinculante número 13, ela veda o nepotismo. E uma questão que já caiu muito em concurso é a seguinte: a súmula que veda o nepotismo decorre diretamente do princípio da moralidade, sem a necessidade de qualquer lei que a regulamente. Correto. A súmula vinculante número 13, ela foi editada numa interpretação direta da Constituição que define o princípio da moralidade da administração pública. Não precisou de nenhuma lei ordinária para que o Supremo Tribunal Federal chegasse nesse comando aqui, que nós vamos ler agora da súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. O que essa salada de sopa de palavras e letras quer dizer, pessoal? Um agente público não pode contratar parente para um cargo em comissão ou uma função de confiança. Então, é simples assim. Vedação ao nepotismo veda contratar parentes para cargo em comissão ou função de confiança. Esse parente é em linha reta ou colateral até 3º grau. Então, você não pode contratar nem tio nem sobrinho, mas você pode sim contratar primo, porque primo é parente de 4º grau. Não pode contratar sua esposa para ocupar um cargo em comissão, nem sua companheira, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem seu tio, nem seu sobrinho, nem seu irmão, tá? Não pode contratar porque a súmula vinculante número 13 veda o nepotismo e esse é nepotismo. Não pode dar um cargo em comissão ou função de confiança para eles. E outra, a grande coisa interessante que tem dessa súmula vinculante é a parte final dela, que veda também as designações recíprocas. O que é isso, professor? Isso aí é a vedação do nepotismo cruzado, pessoal. Secretário da Agricultura chega para o secretário de Fazenda e fala assim, eu não posso nomear meu irmão para um cargo de comissão aqui no estado, porque ele é meu irmão, né? A súmula vinculante veda, então nomeia aí meu irmão para mim, por favor. Aí o secretário de Fazenda fala, beleza, eu estou querendo nomear minha mãe, nomeia ela para mim. Aí eles cruzam, um nomeia o parente do outro. A súmula vinculante também veda isso. Não pode também nepotismo cruzado, tá? Muita atenção para isso. Uma ressalva importante dessa súmula vinculante, uma coisa que foge à regra, por isso também já foi cobrado e vem sendo cobrado em concurso público. Um governador de estado, por exemplo, ele pode nomear seu irmão para secretário de estado, secretário de fazenda. E aí, pessoal? O Supremo Tribunal Federal falou que pode. Então, pode sim, por quê? Porque isso é cargo político, isso é cargo da estrutura do Estado, é um cargo de agente político. Esses cargos de natureza de agente político, eles são retirados, eles saem da vedação da súmula vinculante. Então, o governador pode sim nomear seu irmão secretário de Estado, porque o cargo de secretário é um cargo político. Então, o Supremo Tribunal Federal abriu essa exceção e admitiu essa possibilidade. Então, muito cobrada atualmente a súmula vinculante número 13. Recentemente aí, caiu no concurso de procurador do Distrito Federal
que é o meu cargo hoje, recentemente, prova muito quente, caiu justamente a súmula vinculante e falou que, pela súmula vinculante, vedava a contratação de sobrinho. E é verdade, a súmula vinculante decorre do princípio da moralidade, veda a contratação de sobrinho. O que é autorizado é a contratação de primo, que primo é 4 grau, quarto grau, sobrinho, e tio é terceiro grau. Sobre o provimento do cargo em comissão, o artigo 9º, inciso 2 da Lei 8.112 assim prevê: a nomeação far-se-á em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Tá? Direção, chefia e assessoramento. O servidor ocupante de cargo em comissão de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízos da atribuição que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Aqui está falando da hipótese do servidor nomeado para cargo em comissão na hipótese de interino. Por exemplo, o sujeito já tem um cargo em comissão, o chefe dele, que também é cargo em comissão, sai da administração e aí precisa de um interino para ocupar o buraco lá que foi deixado pelo que saiu. Então, o sujeito que já tem cargo em comissão pode sim ocupar interinamente aquele cargo do sujeito que saiu. Mas, nesse caso, ele deve optar, escolher entre uma das duas remunerações. Ele vai exercer as duas funções, a dele, que ele já tinha, e a do sujeito que saiu, mas ele vai receber só uma. Ele vai optar entre uma e outra remuneração. Não pode receber as duas, nem interinamente. O regime do cargo em comissão é regime integral de dedicação ao serviço, artigo 19, parágrafo 1º da Lei 8.112. Então, pessoal, os principais aspectos do cargo em comissão da função de confiança são essas: função de confiança só para servidor efetivo e cargo em comissão e função de confiança só para atribuição de direção, chefia e assessoramento. Lembre-se da súmula vinculante, principalmente da ressalva de que é possível sim um governador, por exemplo, nomear seu irmão para um cargo de agente político, por exemplo, secretário de Estado. Questão da eternidade, você vai exercer 2 cargos em comissão provisoriamente, mas vai optar pela remuneração de um deles. Vamos entrar aqui rapidamente na questão do contrato por tempo determinado. Eu falei que a regra é contratação sem concurso do contratado por tempo determinado, mas é possível a adoção de um processo seletivo simplificado. Contratação por tempo determinado, como o nome já diz, é para um espaço, um período certo de tempo e com um objetivo específico. Então, isso está previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Olha aqui, pessoal. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, se o contrato é por tempo determinado, a situação tem que ser temporária e excepcional para justificar. O regime do contratado por tempo determinado é o regime estatutário e a lei que regulamenta é a Lei 8745 de 93. Essa lei, ela vai trazer as hipóteses em que são admitidas o contrato temporário. E está lá um rol de hipóteses. Vamos ver rapidamente aqui os principais. Artigo 2º da Lei 8745. O que é necessidade temporária de excepcional interesse público, galera? São essas hipóteses aqui que a lei prevê. Para não alargar a situação, para o administrador não fazer graça e contratar gente temporária quando a situação não é temporária, a lei limitou. Quais são as hipóteses que é possível contratar o temporário? Assistência a situações de calamidade pública. Por isso que tem prefeito aí doido para declarar estado de calamidade pública. Assistência a emergências em saúde pública. Também tem prefeito doido para declarar emergência na cidade.
Realização de recenseamentos, são os censos do IBGE. Admissão de professor substituto. Não pode deixar o aluno sem aula na escola. Contrata o substituto temporariamente. Admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro. Combate a emergências ambientais. Desastres. Deslizamento de terra, etc. Admissão de professor em instituições federais de ensino. E assim por diante. Então, a lei, para evitar o administrador que é engraçadinho, que gosta de brincar com o dinheiro público, prevê as hipóteses de possibilidade de contrato temporário, que são as hipóteses de excepcional interesse público. Então, a necessidade tem que ser temporária e excepcional. E contrato por prazo determinado, obviamente o prazo tem que ser determinado, pessoal. Não precisa de concurso público e é admitido o processo seletivo simplificado. Como é que é esse processo seletivo simplificado, pessoal? Ele tem que ter ampla divulgação, tem que se publicar um edital, sim. Então, para contratar temporário, concurso público não, mas sim processo administrativo simplificado. Em todas as hipóteses, deve ser adotado esse processo administrativo simplificado? Não, pessoal, não é em todas as hipóteses. A lei, ela ressalva, olha como é que ela regulamenta a hipótese do processo seletivo simplificado. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, inclusive através de diário oficial, prescindindo de concurso público. Dispensa concurso público. A contratação para atender às necessidades decorrentes da calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública prescindirá de processo seletivo. Então, precisa de concurso público? Não. Precisa de processo seletivo simplificado? Sim. E quando é que dispensa o processo seletivo simplificado? Calamidade, emergência ambiental, emergência em saúde pública, são as hipóteses que dispensam o processo seletivo simplificado. Calamidade e emergências. Emergência ambiental e emergência em saúde pública. Então, temporário. Precisa de concurso? Não. Precisa de quê? Processo seletivo simplificado. Quando é que dispensa processo seletivo simplificado? Emergência em saúde pública, emergência ambiental e calamidade. Não precisa de processo simplificado. Agora, gente, vamos revisar o conteúdo que a gente deu aqui de cargos, empregos e funções por meio das questões, para você novamente ver que eu não estou mentindo nem enganando ninguém aqui, isso cai sim. Questão do CESP. Tanto a investidura em cargo como em emprego público exige aprovação prévia em concurso público. Essa é a regra corretíssima. Mas a nomeação para cargos em comissão e função de confiança, assim como a contratação para serviços temporários, prescinde, ou seja, dispensa essa exigência. Questão corretíssima. Não precisa concurso nem para cargo em comissão, nem função de confiança, nem para temporário. Precisa para investidor em cargo e emprego público. Próxima questão. Sobre cargo público, é correto afirmar: cargo público e emprego público são expressões sinônimas? Não, né, pessoal? A gente viu aqui que emprego público é relação seletista, contratual. E cargo público é um cargo criado em lei, de provimento efetivo ou em comissão. É diferente. Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e aos estrangeiros na forma da lei. Correto, artigo 37, inciso 1.
da Constituição Federal. Cargo em comissão pode ser provido em caráter permanente? Não, porque cargo em comissão é de livre provimento e exoneração. Letra D. Nem todo cargo tem função, mas a toda função corresponde a um cargo? Não. Temporário, por exemplo, é considerado uma função, mas ele não tem um cargo específico. A criação de cargo pode ser feita por decreto do chefe do Poder Executivo? Não, cargo só se cria por lei. Outra questão. No que se refere à classificação e às espécies de agentes públicos, julgue os itens seguintes. Os servidores contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público estão sujeitos ao mesmo regime jurídico aplicável aos servidores estatutários? Não, pessoal, tudo bem que eles são considerados servidores estatutários, mas os temporários, eles não são regidos pela 8.112. Então, não tem o mesmo regime jurídico aplicável aos servidores estatutários. Nós vimos aqui que existe uma lei que prevê quais são as hipóteses em que é possível contratar o temporário, que é a Lei 8745, e é essa lei que rege o servidor contratado temporariamente. Mais uma aqui sobre a contratação temporária, pessoal. Sobre a contratação temporária, assinale a opção incorreta. O regime de previdência aplicável aos contratados temporários é o regime geral da Previdência Social. É sim correta a questão. Os temporários se submetem ao regime geral da Previdência Social, não é um regime próprio dos contratos temporários, dos contratados temporariamente. Letra B. A discussão da relação de emprego entre o contratado temporário e a administração pública deve se dar na justiça comum? Sim, pessoal, é na justiça comum porque ele tem o regime estatutário. E as contendas, as brigas jurídicas que envolvem servidores estatutários são na justiça comum. Só é na justiça trabalhista aquele que é regido pela CLT, que é o empregado. Então, o empregado público discute seu contrato de trabalho com a administração na justiça trabalhista, mas o contratado temporariamente vai na justiça comum, que o regime é estatutário. Nem sempre é exigido processo simplificado prévio para a efetivação da contratação temporária? Correto. Quais são as hipóteses em que não é exigido esse processo? Calamidade, emergência em saúde e emergência ambiental não exige. Letra D. O requisito da temporariedade deve estar presente na situação de necessidade pública e não na atividade para a qual se contrata. Exatamente. A necessidade pública tem que ser temporária. Por fim, o regime jurídico dos servidores contratados por tempo determinado é o trabalhista? Errado. É o estatutário. Então, gabarito, letra E. Última questão, pessoal. No tocante aos cargos, empregos e funções públicas, é incorreto afirmar: cargo em comissão é o que somente admite provimento em caráter provisório, sendo declarados em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Corretíssimo, pessoal. Justamente a definição de cargo em comissão. Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo. É o caso do temporário. Função sem cargo. Cargo isolado é aquele que não se escalona em classes por ser o único na sua categoria. Exatamente. Classe consiste no agrupamento de carreiras de mesma profissão com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos.
Não, pessoal. Quando uma carreira é dividida em classe, vai haver um escalonamento de vencimento. De acordo com a classe do servidor naquela carreira, ele vai aumentando, galgando vencimentos mais vantajosos. E aqui está falando que é idêntico o vencimento nas diferentes classes. É errado por isso. Os vencimentos se alteram. E por fim, o cargo de chefia pode ser de carreira ou isolado, de provimento efetivo ou em comissão, tudo dependendo da lei que o instituiu. Exatamente, pessoal. A lei pode falar que a chefia é um cargo de carreira. Por exemplo, lá na Procuradoria do Distrito Federal, o chefe da Procuradoria é o Procurador-Geral. A lei fala que ele tem que ser de carreira. Mas há, em exceção, algumas outras procuradorias que o chefe pode ser qualquer um, não precisa ser da carreira. Aí vai ser um cargo de provimento isolado. Então, o que vai definir isso é a lei que rege cada carreira, cada estrutura de cargo, cada órgão. Então, a alternativa E também está correta. A única alternativa errada é a letra D. Então, ficamos por aqui com o estudo de cargo, emprego, função pública. Falamos também de qual o regime de cada um desses cargos, especialmente do cargo em comissão e da função de confiança. Lembre-se bem desses conceitos da súmula vinculante número 13 e da questão do contrato temporário, que não exige concurso, mas sim processo administrativo simplificado, que é ressalvado nas hipóteses de calamidade e emergência ambiental e também de saúde. Então, muito obrigado pela atenção. Revise essa aula porque ela é muito importante para a sua aprovação. Grande abraço, até o próximo.